Começamos por dizer que caos em torno da distribuição de ajuda alimentar continua na faixa de Gaza. Os militares israelenses foram instruídos a disparar sobre civis que procuram ajuda alimentar. Pelo menos 18 pessoas foram mortas após um ataque israelense que atingiu a rua onde se encontravam a recolher farinha distribuída por uma unidade da polícia de Gaza, segundo os hospitais locais. Uma investigação diz que os soldados recebem ordens para disparar sobre as multidões de civis. Segundo informações, o ataque parecia ter como alvos membros de uma força de segurança alegadamente responsável por travar os saqueadores e por reprimir os comerciantes que vendem ajuda roubada a preços inflacionados. Segundo o Hospital dos Mártires, situados nas proximidades para onde foram levadas as vítimas, 7 dos mortos eram membros da referida força de segurança. O exército israelense não fez qualquer comentário de imediato. A unidade faz parte do Ministério do Interior, liderado pelo Hamas, mas inclui membros de outras facções. Israel acusou o Hamas de roubar ajuda humanitária e de a utilizar para sustentar o seu domínio no enclave, mas o grupo militante nega. Os esforços das Nações Unidas e outros grupos de ajuda humanitária para distribuir alimentos têm sido afetados por bandos armados que saqueiam caminhões e por multidões que descarregam os mantimentos dos comboios. Um jornal israelense noticiou na edição desta sexta-feira que os comandantes do exército estão a instruir os soldados a disparar sobre civis que procuram ajuda alimentar. A notícia baseia-se em depoimentos de vários soldados que classificam as zonas de distribuição alimentar como campos de morte. Segundo a mesma notícia, a Procuradoria Militar de Israel está a considerar a investigação de possíveis crimes de guerra. A União Europeia reconhece indícios de graves violações de direitos humanos na faixa de Gaza. Apesar disso, a Cimeira Europeia acabou por não avançar com qualquer sanção ou suspensão do acordo de associação com Israel. A reunião decorreu em Bruxelas à porta fechada, sem telemóveis na sala. No centro da mesa estava um relatório de 8 páginas que descreve bloqueios à ajuda humanitária, ataques a hospitais e deslocações forçadas de civis palestinianos. 17 países, entre eles Espanha, Irlanda e Eslovênia, voltaram a defender a suspensão imediata de associação, mas a falta de consenso empurrou a decisão para mais tarde. Vários Estados-membros alegam que qualquer medida comercial exige maioria qualificada na Comissão Europeia, cenário politicamente difícil. Pedro Sánchez, primeiro-ministro espanhol, insistiu que a Europa tem obrigação moral de travar a catástrofe humanitária em Gaza e apelou à suspensão do pacto. Também o Michel Martin classificou como incompreensível a incapacidade da União Europeia para pressionar Tel Aviv. Do outro lado, países como a Alemanha substituíram a necessidade de coordenação com Washington antes de tomar medidas. O chanceler Friedrich admitiu partilhar profunda preocupação, mas prefere trabalhar em conjunto por um cessar-fogo. Enquanto os líderes falhavam um consenso, as notícias que chegavam de Gaza falavam de mais de 45 mortos, elevado o balanço para mais de 506 mil vítimas desde outubro, segundo números do Ministério da Saúde local. Em paralelo, 7 soldados israelitas morreram num ataque reivindicado pelo Hamas. Um tom ainda mais duro, o ministro de Segurança Nacional israelita exigiu paragem total da ajuda humanitária, classificando a atual entrega de bens como uma verdadeira vergonha. A FIFA enfrenta dilema sobre o envolvimento dos Estados Unidos da América e do Irão no Campeonato do Mundo de 2026. O torneio do próximo ano contará com a participação do Irão e será coordenado coorganizado pelos Estados Unidos da América. A FIFA está a questionar como irá gerir o envolvimento do Irão e os Estados Unidos no Mundial de 2026.
poucos dias do bombardeamento de 3 instalações nucleares iranianas. O conflito de 12 dias entre Israel e o Irão, com o envolvimento dos Estados Unidos, terminou com um cessar-fogo mediado pelos americanos. A missão foi designada como um golpe profundo no programa nuclear iraniano, apesar de um relatório dos serviços norte-americanos ter posto em dúvida a sua eficácia. No próximo ano, o Irão só poderá evitar os jogos dos Estados Unidos se ficar no Grupo A. Ou seja, ficar em primeiro lugar do Grupo A, disputará os 32 avos da final e os 16 avos da final, que se joga exclusivamente no México, outro dos 3 anfitriões do torneio. Segundo os regulamentos da FIFA, não há nada que impeça os iranianos de jogar em solo americano, apesar da administração de Trump ter recentemente imposto uma proibição de viajar aos cidadãos iranianos, uma isenção que poderia aplicar à equipa de futebol do Irão e ao seu pessoal. A seleção do Irão garantiu a sua classificação para o Campeonato do Mundo pela 4ª vez consecutiva. A decisão final sobre os grupos será tomada pelo Conselho da FIFA, que é presidida pelo líder da organização, Gianni Infantino. Portugal e Moçambique querem caminhar lado a lado para um futuro rápido e eficaz. A garantia foi dada pelo presidente português Marcelo Rebelo de Sousa, que esteve de visita a Maputo e reuniu com o novo chefe de Estado moçambicano, Daniel Chapo. Em Maputo, após um encontro de cerca de 40 minutos com o presidente moçambicano Daniel Chapo, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou que os dois países arrancaram juntos para o futuro e que esse futuro precisa ser executado rápido porque, segundo disse, as pessoas não esperam. Durante a declaração conjunta, Marcelo destacou a importância de acelerar a cooperação económica e financeira entre os dois países. Para isso, fez-se acompanhar pela secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Ana Isabel Xavier, e pelo ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, indicando que a preparação e o planeamento dessa nova fase de cooperação luso-moçambicana já estão em marcha. Rebelo de Sousa participou nas comemorações dos 50 anos da independência de Moçambique, celebradas nesta quarta-feira, e sublinhou que o momento representa não só uma homenagem ao passado, mas também um ponto de partida conjunto para um novo ciclo histórico. O presidente português referiu-se à substituição de gerações, tanto em Portugal como em Moçambique, vendo nisso uma oportunidade para iniciar uma nova etapa de mãos dadas. Os desafios, defendeu Marcelo Rebelo, que são comuns, nomeadamente desenvolvimento económico sustentável, justiça social e resposta às necessidades de uma população jovem em transformação constante. A chave, afirmou o presidente português, está em acompanhar o ritmo de um tempo cada vez mais acelerado. A visita terminou na manhã desta quinta-feira com honras militares na base aérea de Maputo. Daniel Chapo deverá retribuir uma visita de trabalho a Portugal no início de julho. O presidente do Brasil, Lula da Silva, deverá visitar Moçambique ainda durante este mandato. A promessa foi feita pelo ministro da Educação brasileiro durante as comemorações dos 50 anos da independência de Moçambique. O Brasil reafirma o seu compromisso com Moçambique com a promessa de uma nova visita do presidente Lula da Silva ainda neste mandato. O anúncio foi feito esta terça-feira pelo ministro da Educação brasileiro, Camilo Santana, durante as celebrações oficiais dos 50 anos da independência moçambicana realizadas no estádio de Machava, em Maputo. Camilo Santana destacou também os laços de cooperação em áreas estratégicas como a economia, a cultura, em particular a educação. Atualmente, dezenas de moçambicanos estudam no Brasil em programas de pró-graduação com foco na formação de professores em níveis de mestrado e doutorado. As celebrações dos 50 anos da independência de Moçambique contaram com a presença de vários chefes de Estados, incluindo o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.
Sousa. O ponto mais alto da cerimônia foi liderado pelo presidente moçambicano Daniel Chapo, que prestou homenagem à história do país e ao seu primeiro presidente, Samora Machel, que proclamou a independência a 25 de junho de 1975, no mesmo estádio de Machava. A cerimônia foi marcada por momentos culturais, desfiles militares e a simbólica chegada da chamada da Unidade, que percorreu o país desde abril. A chamada foi usada pelo chefe do Estado para aceder à pira oficial do estádio, diante de cerca de 40 mil pessoas presentes no evento. A visita prometida de Lula reforça o vínculo histórico entre os dois países lusófonos e simboliza uma nova etapa na cooperação bilateral, sobretudo em tempos de desenvolvimento e renovação política em Moçambique. No Giro pelo Mundo, voltamos a falar do conflito no Médio Oriente. O presidente americano e o primeiro-ministro de Israel terão acordado um plano para pôr fim ao conflito em Gaza após intervenção militar no Irão. A proposta incluiu o fim de combates em 2 semanas e a nova administração árabe na faixa de Gaza. Segundo revelou o jornal israelense, Donald Trump e Benjamin Netanyahu estiveram envolvidos numa conversa telefónica confidencial logo após os bombardeamentos norte-americanos às instalações nucleares do Irão. A chamada contou ainda com a presença do secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, e do ministro israelense dos Assuntos Estratégicos, Ron Dermer. De acordo com fontes citadas pelo jornal, os 4 líderes manifestaram grande euforia pelos resultados dos ataques com bombardeios B-2, considerando bem-sucedidos tanto do ponto de vista militar quanto político. Mas a conversa foi além da ofensiva ao Irão. Trump e Netanyahu terão concordado em acelerar o fim do conflito em Gaza, propondo a cessão total dos combates no espaço de 2 semanas. O plano passa pela criação de uma administração árabe quadripartida, incluindo o Egito, Emirados Árabes Unidos e outros 2 países ainda não nomeados para substituir o Hamas no governo local. O acordo prevê ainda o exílio dos principais líderes do Hamas e a libertação dos reféns em poder do grupo. Outra medida controversa mencionada é a abertura para uma alegada migração voluntária de residentes de Gaza para países terceiros. A concretização deste plano poderá configurar a geopolítica do conflito israelo-palestiniano e impulsionar a expansão dos chamados Acordos de Abraão, que visam normalizar relações entre Israel e países árabes. A China e os Estados Unidos da América assinaram oficialmente um novo acordo comercial que pretende reforçar as trocas entre os 2 países e travar uma possível guerra de tarifas. A informação foi avançada pelo Ministério do Comércio chinês e surge após declarações do presidente norte-americano Donald Trump, que confirmou o entendimento na Casa Branca. Segundo as autoridades chinesas, o acordo inclui a exportação de produtos estratégicos, nomeadamente terras raras, materiais essenciais na produção de tecnologias de ponta, como veículos eletrónicos, baterias e componentes eletrónicos. A China compromete-se a acelerar as autorizações de exportação desses produtos, cuja limitação foi uma das principais fontes de tensão nos últimos anos. Em contrapartida, os Estados Unidos da América comprometeram-se a cancelar um conjunto de medidas restritivas que haviam imposto a empresas e produtos chineses. O documento não foi divulgado na íntegra, mas fontes diplomáticas indicam que se trata de uma evolução do quadro de negociações iniciado em maio em Genebra e consolidado posteriormente em Londres. As negociações bilaterais haviam travado o aumento generalizado das tarifas aduaneiras que ameaçavam congelar o comércio entre os 2 países. Com o novo acordo, Pequim e Washington esperam evitar uma escalada econômica e estabilizar o governo global no momento de crescente incerteza geopolítica.
O corpo da jovem Juliana Marins, de 26 anos, que caiu enquanto realizava uma trilha pelo vulcão Rinjani, na Indonésia, foi levado para o Brasil, mas antes, na noite desta quinta-feira, foi realizada a autópsia num hospital em Bali para detectar qual seria a causa da sua morte. As autoridades alegaram que o mau tempo e o terreno acidentado atrasaram as buscas, enquanto a família falou em negligência. Entretanto, as autoridades de saúde da Indonésia divulgaram nesta sexta-feira 27 o resultado da autópsia do corpo da jovem e disseram que não foram encontrados sinais de hipotermia. De acordo com o médico forense, o exame mostrou que Juliana sofreu um trauma contundente com danos principalmente à caixa torácica, ombros, coluna e coxa. Essas fraturas ósseas, diz o mesmo, causaram danos a órgãos internos, levando a hemorragia interna. O médico orientou ainda que a jovem morreu provavelmente cerca de 20 minutos após a queda.